A criança viu a água se abrir, e a dor do deserto voltou. Na sala silenciosa, o ar estava quente e denso, filtrado pela vista solene do Cristo Redentor na janela. Sofia digitava, o som monótono das teclas marcando o ritmo de uma normalidade prestes a desmoronar. Mas a luz da manhã parecia falhar sobre o garoto. Elias mal nomeava as cores, mas sua voz carregava o peso de milênios. Ele olhou para o horizonte e murmurou, sobre uma vara pesada e a sede que quebrava a crença. A frase era complexa demais, impossível para uma criança de sua idade. Sofia sentiu um arrepio familiar, a estranha solenidade do filho que sempre a tocava no fundo, um laço de empatia inquestionável. Mas então ele a encarou, os olhos pequenos agora carregando a vastidão de um pavor ancestral. Aquele olhar não era de fantasia, era de lembrança fatigada. Elias estava em meio a um choro que parecia nascer de uma dor milenar e proferiu a afirmação direta. Eu estava com Moshe no Êxodo. O termo hebraico soou como um choque na sala. O medo de Sofia não vinha do que ele dizia, mas do quão verdadeira parecia a dor silenciosa nos olhos do filho. O dia na Urca, Rio de Janeiro, amanheceu com a luz preguiçosa e dourada que só o outono carioca consegue desenhar. Sofia Dias, 35 anos, vestia a armadura profissional de uma jornalista investigativa. O cabelo preso com rigor, a postura ereta e a mente uma fortaleza de ceticismo treinado. À vista do Cristo Redentor na janela da sala, envolto pela neblina matinal que subia da Baía de Guanabara, era o único elemento poético permitido em sua rotina. Ela sorvia o café preto e amargo, enquanto seus dedos deslizavam sobre o teclado de seu notebook, editando uma matéria sobre corrupção no setor de saúde. Um mundo de fatos, provas e números incontestáveis. O protagonista desse drama, Elias, seu filho de apenas 6 anos, era o oposto do caos cerebral de Sofia. Um garoto tranquilo, de olhos castanhos que pareciam absorver mais luz do que refletir. Absorto na construção de um castelo de blocos no tapete da sala. Seu mundo era feito de dinossauros, massinha e a lógica linear do pré-primário. Mas a normalidade, aquele conforto opaco que mantinha a vida de Sofia ancorada na razão, estava prestes a ser despedaçada, não por um tremor de terra ou um telefonema de tragédia, mas por um sussurro anacrônico. O incidente incitante, a ruptura com o mundo comum, veio disfarçado de um comentário casual sobre a paisagem. Elias largou o bloco de madeira que ia encaixar e olhou para a vista icônica. O Cristo majestoso e branco pairava no topo, símbolo de uma fé que Sofia há muito trocara pela clareza da dúvida. Foi então que Elias murmurou, a voz embargada por uma solenidade que parecia emprestada, o som estranhamente grave para seu pequeno peito. Ele não sabe o peso daquela vara. Tinha que ser forte para falar com o faraó, mas a sede era maior que a crença. Sofia parou de teclar. A pausa foi brusca, um corte seco no fluxo de seu pensamento lógico. Olhou para o filho. Não havia malandragem ou diversão nos olhos de Elias, apenas uma fadiga incompreensível. A frase era complexa, carregada de um contexto. Êxodo, faraó, vara, sede, crença, que ela jamais havia introduzido ao filho. O apartamento de Sofia era um refúgio de laicidade. A religião, se presente, era a da ciência e da história documentada. Ela tentou racionalizar o primeiro movimento de seu ceticismo treinado. Talvez fosse a avó, Dona Lúcia, uma católica fervorosa que morava em Minas e que, vez ou outra, enviava áudios cheios de referências bíblicas. Mas Dona Lúcia falava de Jesus e de santos, nunca com essa especificidade bíblica e, mais importante, com essa intimação de cansaço na voz. Ah, que vara, meu amor. Você está inventando uma história? Perguntou Sofia, forçando um sorriso leve, tentando trazer o tom de volta à leveza lúdica da infância. Elias se virou, e o que veio a seguir não foi a resposta de uma criança, mas de uma alma fatigada pela travessia. Seus olhos castanhos, que em segundos pareciam carregar o peso de milênios, fixaram-se nos de Sofia. O carrossel emocional fez sua primeira e sutil subida. A estranheza deu lugar a um desconforto gélido.
O ponto de não retorno, o incidente incitante completo, chegou quando Elias desabou em um choro que não era de birra, mas de uma dor que parecia ancestral. Agarrado ao pequeno escaravelho de madeira que havia ganho em uma feirinha de artesanato, ele proferiu a afirmação direta e impossível. Mamãe, na minha outra vida eu vi a água se abrir. Eu estava com Moshe no Êxodo. A palavra Moshe, essa foi a evidência inicial que atingiu Sofia com a força de um soco. Moshe, não Moisés, a versão aportuguesada familiar a todos. Moshe, o termo hebraico que soava alienígena na boca de um garoto criado em português, cujo círculo social mal havia saído da zona sul do Rio. A negação racional de Sofia vacilou. Ela se ajoelhou, o coração batendo rápido contra a camisa. A jornalista, a mulher de lógica imbatível, estava em choque. Sua mente tentava desesperadamente traçar a origem daquela palavra. Internet? Um documentário escondido na TV? Não havia. Ela teria notado. Seu ambiente era esterilizado de misticismos. O tom da cena começou a oscilar entre a leveza do sol da manhã e o estranhamento metafísico. Sofia pegou Elias no colo, sentindo o corpo miúdo do filho tremer de um pavor que não lhe pertencia. A descrição íntima do momento era de uma fratura no tempo. Ali, naquele abraço, ela sentia a pulsação de seu filho, mas também o eco distante de uma marcha no deserto. Elias se acalmou lentamente, o corpo amolecendo nos braços da mãe, mas sua respiração continuava irregular. Ele apontou para o escaravelho de madeira, agora apertado na mão. Eu não consegui proteger. Ele sussurrou. Eu prometi a Moshe. A revelação foi acompanhada de um detalhe sensorial insólito. A madeira do escaravelho estava ligeiramente mais quente do que o normal, como se tivesse absorvido um calor intenso, talvez um calor do deserto. Sofia deslizou a mão por trás do pescoço do filho, sentindo a nuca suada, mas não febril. A dor não vinha do corpo, vinha da alma. Naquela tarde, Sofia se dedicou à investigação amadora. Usou o Google, sua ferramenta de trabalho, buscando a palavra Moshe, o Êxodo, a história. Mas ela não estava buscando uma fonte para a frase de Elias. Estava buscando uma cura, uma explicação que pudesse restaurar a ordem no universo de seu filho. Ela descobriu que o termo Moshe, significa tirado das águas. O contraste entre fé e razão começou ali. A razão dizia, coincidência, uma palavra que ele ouviu e o cérebro associou à imagem do mar que se abriu. A emoção dizia como? Como a memória de uma palavra em hebraico pode vir acompanhada de um trauma de 2 milênios. Ela, a descrente, a caçadora de fraudes, estava agora à beira de uma aceitação que a humilhava intelectualmente. O medo não era de Elias ser louco, mas de Elias estar certo. Ela buscou o Dr. Ricardo, seu ex-marido e pai de Elias, um executivo de banco com uma mente que poderia calcular o risco de cada grão de areia do deserto. Ricardo era o antagonista cético perfeito. Ela ligou, sua voz tensa. Ele, ao telefone, limitou-se à observação externa e fria. Sofia é uma criança de 6 anos. Ele assistiu a algum filme. Se ele estiver tendo flashbacks, leve-o a um neuropediatra. Não dramatize. A sugestão de um médico era o teste profissional inicial do mundo de Ricardo, o refúgio seguro da ciência. Mas a frieza na voz dele ampliou a solidão de Sofia. Ela não precisava de um diagnóstico. Precisava de verossimilhança para o inexplicável. Enquanto a noite caía sobre a cidade, pintando o Cristo Redentor em tons de roxo e cinza, Sofia observava Elias dormir. Ele estava sereno, a testa lisa, a respiração regular, exceto por um detalhe. Ele não soltava o escaravelho. O objeto, simples e de madeira escura, parecia um símbolo recorrente que acabara de ser ativado. O gancho emocional que encerra o ato se manifestou, no toque mais sutil e mais inquietante. Sofia se inclinou para beijar a testa do filho e, ao se afastar, sentiu por um instante fugaz e lancinante que o medo verdadeiro não vinha do que Elias havia dito, mas do quão verdadeiro parecia o pavor silencioso, a memória da sede e do fracasso, gravado nos olhos e no corpo miúdo do filho.
A jornalista, que vivia de provas concretas, acabara de receber sua primeira e mais assustadora evidência. O indício de que o arquivo da vida de Elias não começava em seu nascimento, mas em uma travessia milenar. A dúvida havia sido plantada, e ela era pesada como a vara que Elias descrevera. Sofia Dias, a jornalista de raciocínio lógico, reagiu à bomba narrativa de seu filho com a única ferramenta que o mundo profissional lhe havia concedido: a negação racional, elevada à categoria de autodefesa. O silêncio que se seguiu à afirmação de Elias. Eu estava com Moshe no Êxodo. Não foi de aceitação, mas sim de uma suspensão da incredulidade. Uma pausa tensa antes que sua mente pudesse catalogar o evento como anômalo, ilusório ou patológico. Ela tentou desviar o foco de forma sutil, quase forense. Seus primeiros dias foram uma caçada frenética a fontes externas que pudessem ter injetado a memória em Elias. Vasculhou o histórico da TV a cabo em busca de documentários de National Geographic. Interrogou discretamente a babá sobre conversas na escola. Buscou na biblioteca digital referências a livros infantis que usassem o termo Moshe. Nada. O vácuo de uma explicação. Convincente era o primeiro sinal de que a realidade se tornava porosa. Não houve gritos ou confrontos abertos. Apenas o desconforto e a distância cautelosa que Sofia impôs ao filho. Ela o observava, não como mãe, mas como uma observadora de um fenômeno, buscando fissuras em sua narrativa. Elias, por sua vez, tentava voltar ao seu mundo comum, mas o passado que o assombrava parecia ter-lhe roubado a paz. Ele andava pela sala com passos lentos, os ombros ligeiramente curvados, como quem carrega um fardo invisível. O escaravelho de madeira firmemente preso à mão, agora tratado não como brinquedo, mas como um artefato sagrado. Mas a negação de Sofia não resistiu muito tempo. As primeiras provas concretas surgiram, não em palavras, mas em desenhos feitos com lápis de cera azul sobre folha sulfite, espalhando-se pelo chão da sala como fragmentos de um mapa antigo. Elias começou a traçar um mundo que ia muito além da iconografia bíblica simples. Seus traços infantis formavam um mapa de relevo preciso e topográfico, descrevendo o deserto do Sinai não como uma tela homogênea de areia, mas com as dificuldades logísticas de uma marcha militar. Ele não desenhava anjos ou nuvens. Desenhava rotas de aprovisionamento, a localização exata de um poço salobro que ele identificava com o nome de Mará e a posição de um clã inimigo, os Amalequitas, em um vale específico. Um detalhe marginalmente documentado apenas em comentários rabínicos secundários que Sofia jamais teria acesso. Em outro desenho, ele detalhava o design incomum de uma torre de vigia egípcia em uma área remota da península, a qual, em uma busca rápida, Sofia descobriu ser uma tese arqueológica não confirmada, mantida apenas por um pequeno grupo de pesquisadores. Sofria um solavanco de curiosidade e fascínio. Como uma criança de 6 anos poderia reproduzir a topografia do deserto do Sinai com uma precisão que exigiria pesquisa arqueológica de campo? Sua empatia pela solidão de Elias crescia, misturada ao medo de que a explicação para esses detalhes fosse muito mais profunda e assustadora do que uma simples fantasia. Dona Lúcia, mãe de Sofia, viajava do interior de Minas para passar uma semana na Urca. Ela era a aliada da fé, a voz que confortava o místico. Ao ver os desenhos de Elias, seus olhos marejaram. É um milagre, minha neta. O menino é um testemunho. Deus o trouxe de volta para nos lembrar. Ela tratava as lembranças do neto não como patologia, mas como uma missão divina. O calor incondicional da fé de Lúcia era um bálsamo para o terror de Sofia, mas ao mesmo tempo era o oposto do que sua mente racional precisava. Lúcia servia como um ponto de equilíbrio, a subida emocional do alívio e da aceitação incondicional, no meio do caos cético. O antagonista cético, Dr. Ricardo, pai de Elias e ex-marido de Sofia, reintroduziu a voz fria da lógica. Ele se recusou a ver os desenhos, exigindo apenas o parecer clínico.
Pelo telefone, sua voz profissional e distante era o proxy do público cético. Sofia, você está alimentando isso. As crianças têm imaginação fértil. Você é uma jornalista, busca a verdade. A verdade está no neurologista, não em mapas de areia. Ele sugeriu, com uma frieza que doía mais que a dúvida, a busca por um neuropediatra renomado. Para Ricardo, Elias não era um menino reencarnado, era um paciente. Pressionada pela fé de sua mãe e pelo ceticismo cirúrgico do ex-marido, Sofia fez o teste profissional, mas à sua maneira de jornalista. Ela agendou a consulta com o pediatra, cumprindo o protocolo de Ricardo, mas secretamente, usando sua rede de contatos profissionais. Agiu como se estivesse preparando um grande artigo. Ela digitalizou os desenhos de Elias, anotou a transcrição literal dos nomes, Moshe, Mará, Amalequitas, e de forma anônima enviou tudo para o Dr. Ephraim Goldstein, um renomado arqueólogo e professor de história, antiga em Tel Aviv. Sua mensagem era redigida com a cautela profissional de quem investiga uma fraude. Prezado doutor, estou trabalhando em um artigo sobre mitos e referências históricas não documentadas no Êxodo. Anexo alguns fragmentos que surgiram. Sua análise sobre a veracidade topográfica e a precisão dos nomes seria vital para meu trabalho. Ela escondeu a fonte humana para obter uma resposta puramente científica. O Dr. Goldstein respondeu em poucas horas. O mapa do vale é interessante, não é um caminho óbvio. Os nomes são corretos, mas o contexto de uso é excessivamente específico para uma fonte leiga. Darei um parecer mais detalhado em breve. A resposta inicial foi um micro-cliffhanger para Sofia. Nem validação total, nem refutação completa. Apenas um interesse profissional inquietante. A conclusão médica inicial veio do pediatra consultado. Elias apresenta uma imaginação aguçada, associada a um provável estresse emocional devido à rotina agitada da mãe. As narrativas complexas são mecanismos de fuga ou absorção de estímulos externos. O laudo era vago, satisfatório para Ricardo, mas insuficiente para Sofia. Ele não explicava Moshe, não explicava o mapa topográfico. Enquanto a noite avançava, o apartamento da Urca ficava banhado em um silêncio denso. Sofia sentou-se na escrivaninha, o olhar fixo nos desenhos de Elias, o ceticismo interno dela, aquela fortaleza, construída com anos de reportagens sobre fatos, começava a ser corroído. Ela pegou o escaravelho de madeira que Elias havia deixado em sua escrivaninha antes de dormir e o segurou. Era quente. A jornalista começou a questionar. O que pesa mais? A lógica fria de um diagnóstico que não explica os detalhes, ou o detalhe impossível que destrói a lógica? A tensão antes contida aumentou em dúvida visceral. Sofia sentiu uma descida emocional de desamparo. Ela não estava mais apenas investigando uma história. Estava começando a aceitar a possibilidade de que seu filho, seu pequeno Elias, estava carregado de um destino milenar que ela, com toda a sua razão, não seria capaz de proteger. O ato encerrou-se no clímax desse microconflito interno. Ela, a caçadora de fraudes, estava à beira de acreditar em algo que não podia provar, mas que sentia ser verdade. A espera pela resposta final do arqueólogo, o veredito da ciência sobre o inexplicável mapa, tornou-se sua única âncora. O carrossel emocional atingiu sua oscilação, mais forte e violenta na manhã, em que a lógica de Sofia Dias se rompeu. O telefone tocou de forma estridente no apartamento da Urca. Era uma chamada internacional, o identificador de chamadas, apontando para Tel Aviv. Sofia atendeu, a respiração presa, sabendo que a voz do outro lado trazia o veredito científico sobre o inexplicável. A voz que atravessou a linha era a do Dr. Ephraim Goldstein, o renomado arqueólogo, e ela não era mais a voz cautelosa de um acadêmico que revisa uma tese. Estava carregada de um fascínio agitado, quase incredulidade. Senhora Dias, eu revi o material que você me enviou. Aquele mapa, o mapa topográfico desenhado por sua fonte, como você chama. Ele corresponde a uma trilha secundária que minha equipe descobriu em escavações recentes.
há menos de 6 meses. É um caminho de desvio raramente usado, fora do que a arqueologia clássica considera a rota do Êxodo. E o mais importante, essa informação ainda não foi publicada em nenhum paper ou congresso. O silêncio de Sofia foi denso, o som de sua própria respiração ecoando no fone. A lógica se rompeu. O inexplicável se repetira com a chancela da ciência. Elias não havia imaginado o deserto. Ele o havia desenhado com precisão arqueológica, um mapa que não existia no mundo visível. O peso do telefone em sua mão subitamente se transformou no peso da realidade, transformada. Doutor, é o meu filho. A confissão saiu como um sussurro. A jornalista perdendo o rigor de sua observação externa e se rendendo à descrição íntima da perplexidade. O Dr. Goldstein fez uma pausa longa, a voz voltando à solenidade de um cronista. Senhora, não sei o que seu filho é, mas sei o que ele não é, uma fraude. Ele acessou uma informação que está a milhares de quilômetros, guardada sob sigilo acadêmico. Por favor, preciso de mais detalhes. A precisão disso desafia todos os princípios de razão que dediquei minha vida a defender. A dúvida racional de Sofia deu lugar a uma busca emocional e espiritual. A subida emocional foi a esperança, a validação de que o sofrimento de Elias não era fruto de doença, mas de algo grandioso. A descida, o medo e a culpa avassaladora por tê-lo duvidado, por ter submetido sua verdade a um diagnóstico frio. Ela sentia-se a guardiã relutante de um segredo milenar. O desenvolvimento psicológico de Sofia acelera drasticamente. Ela se afasta do ceticismo de Ricardo, o antagonista, e se aproxima da aceitação incondicional de Dona Lúcia. Compra livros sobre misticismo judaico, sobre a Torá e sobre os detalhes menos conhecidos do Êxodo. Sua casa, antes um templo da razão, transforma-se em um museu de mistérios. As revelações íntimas e inéditas vieram na madrugada. Elias, agora mais à vontade para compartilhar, desabafava em sussurros. Ele descrevia o cheiro de incenso egípcio, a textura áspera dos mantos de linho, o cansaço constante sob o sol inclemente. E a voz de Moshe, que era grave e cansada, mas cheia de fogo. Elias acordou gritando não de pavor do deserto, mas de um desespero por ter quebrado uma promessa. Sofia o abraçava, sentindo o tremor febril da memória. A pedra! Eu perdi a pedra! Ele gritava, agarrado ao escaravelho de madeira, que ela percebera que ele tratava como um substituto. Sofia, agora completamente aliada, perguntou a voz calma, mas embargada pela emoção. Que pedra, meu amor! Elias a encarou, os olhos marejados, mas com uma precisão histórica de arrepiar. As 12 pedras que sustentavam a Arca da Aliança não eram só para enfeitar, mamãe. Eram símbolos das tribos, e eu era o guardião da pedra de Levi. Eu a perdi. A confissão mais profunda e dolorosa. Ele havia perdido a pedra, não em batalha, mas num momento de fraqueza e incredulidade, à beira do Mar Vermelho, quando o medo da morte superou a fé no milagre. Sua missão naquela vida, ele confessou, era a de um testemunho falho, um retorno para dar conta de sua promessa quebrada. Ele prometera a Moshe que retornaria para provar que a fé não havia se esvaído completamente. O evento visual marcante foi o catalisador final da crença de Sofia. Ao apertar o escaravelho de madeira, Raesu, o símbolo recorrente de seu trauma, o objeto começou a emitir um brilho âmbar fraco e pulsante, como uma brasa escondida que acabava de ser reavivada pelo toque da confissão. A luz âmbar, suave e sobrenatural, banhou o rosto de Elias. Não era um efeito especial de filme, mas um evento sutil e real que a desafiava a questionar o que era matéria e o que era memória. A descrição sensorial do ambiente era de uma quietude absoluta, interrompida apenas pela respiração ofegante da criança e o som sutil do brilho. Sofia tocou o escaravelho, a madeira quente sob seus dedos. Naquele momento, a busca racional por um artigo se transformou em uma busca emocional e espiritual pela redenção do filho. Ela não podia devolver a pedra, mas podia dar testemunho da sua história.
Ela percebeu que Elias não precisava de um diagnóstico, precisava de aceitação para a sua alma milenar. O gancho emocional deste ato é a aceitação e o novo propósito. Sofia, a cética, agora era a guardiã da memória de Levi. Ela escreveu uma nota ao Dr. Goldstein. Dr. Efraim, minha fonte diz que a pedra perdida não é material, é a crença, e que ele precisa voltar ao lugar do fracasso, o mar vermelho de sua alma, para dar o testemunho da fé que se esvaiu. O medo se transformara em empatia resoluta. Sofia não tinha mais medo do que seu filho era. Tinha medo apenas de falhar com a promessa que ele havia feito a Moshe. O horizonte do Rio de Janeiro parecia subitamente pequeno para a magnitude da travessia que ela e Elias estavam prestes a encarar. O clímax emocional não se deu em um deserto físico, mas sob o silêncio denso e o opressor da madrugada no apartamento da Urca. Sofia não estava mais buscando explicações. Ela buscava a redenção para o filho. A sala estava imersa em uma meia-luz. A única fonte era o abajur de cabeceira de Elias. A descrição visual capturava a suspensão da realidade. As sombras pareciam mais longas, mais antigas, dançando ao redor do Cristo Redentor lá fora, que parecia observar a cena com uma imobilidade milenar. Sofia estava sentada ao lado da cama de Elias, não dormindo, mas em vigília. Em suas mãos, ela segurava a tradução da resposta final do Dr. Efraim Goldstein. O arqueólogo havia se aprofundado na análise, enviando um fragmento de um papiro antigo que descrevia a perda de um artefato crucial na marcha pelo Sinai e a subsequente crise de fé entre os levitas. O papiro falava de um guardião da Pedra da Memória, que falhou em seu dever à beira das águas e que jurou retornar para dar testemunho. A ciência, pela primeira vez, estava dando verossimilhança poética ao mistério. A tensão atingiu o pico quando Elias despertou. Seus olhos abriram-se de repente, não com a sonolência de uma criança, mas com a gravidade austera de um ancião carregado. Não houve confusão, apenas urgência. Está na hora, ele disse, a voz rouca e baixa, ecoando no pequeno quarto, não mais a voz infantil, mas o tom do guardião que precisava cumprir a promessa. O escaravelho de madeira, o símbolo recorrente, estava em sua mão. Elias o apertava com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. A sala se encheu de uma cena sensorial e simbólica. O ar tornou-se subitamente seco e pesado, com um sutil cheiro de mirra e poeira milenar. O silêncio da cidade lá fora parecia ser engolido, substituído pelo ruído de incontáveis passos no deserto. Uma cadência rítmica e fantasmagórica que só Sofia parecia ouvir. Elias se levantou e caminhou até a janela, observando o reflexo de seu próprio rosto no vidro escuro. Ele não via o menino de 6 anos. Eu não consegui ver a fé, mamãe. Ele sussurrou. Quando o faraó se aproximou e o mar vermelho não se abriu, eu senti medo. Eu pensei, Moshe errou. E quando a água se abriu já era tarde. A pedra da minha crença, do meu dever, tinha caído na areia. Ele se virou para Sofia e a expressão de seus olhos era de catarse iminente. O carrossel emocional parou bruscamente, no desespero e na redenção entrelaçados. Eu não voltei para dizer onde a pedra material estava. Voltei para dizer onde estava o erro. Ele estendeu a mão, segurando o escaravelho. O objeto, mais uma vez, emitia um brilho âmbar fraco. O segredo inquestionável, Elias revelou, o tom quase um sermão. O contraste entre fé e razão atingindo o ápice. A pedra que eu perdi não estava no solo do deserto. Era a sua própria crença no meio do sofrimento. Eu, o guardião da lei, falhei em acreditar no milagre. Eu voltei para entregar a prova de que a fé, e não a razão, era o verdadeiro milagre do Êxodo. O erro não foi o medo, foi a dúvida no poder da promessa. A confissão desarmou Sofia. A jornalista implacável, a cética treinada, estava à beira de um colapso emocional. O confronto interno entre fé e razão em seu próprio espírito chegou ao auge. Ela havia exigido provas concretas. Mapas, papiro, arqueologia. Exatamente como o guardião falho havia exigido. Que o mar se abrisse antes de ele se entregar à travessia.
Ela era o reflexo do ceticismo milenar de Elias. Em um ato de liberação emocional, Sofia parou de buscar a prova arqueológica. Ela parou de pensar e começou a sentir. Ela se aproximou e seu abraço foi a aceitação da vida e da morte como partes de uma mesma jornada. Seu choro era silencioso, não de tristeza, mas de catarse. O choro da alma que finalmente entende a magnitude do mistério. Eu acredito em você, Moshe, ela sussurrou, usando o nome que ele havia invocado. O escaravelho parou de brilhar. O cheiro de mirra e o som do deserto se desvaneceram, e o ar da Urca voltou a ser apenas o ar úmido e salgado do oceano. Elias, exausto pelo testemunho, caiu em um sono tranquilo, voltando a ser apenas uma criança. O guardião havia se despedido. A preparação para a resolução era clara. A missão estava cumprida. A memória traumática de Elias havia sido libertada. E a fé de Sofia, a descrente, havia sido resgatada pelo detalhe mais impossível e mais humano. O medo de não acreditar. O último olhar de Elias, antes de cair no sono, não era de um ancião, mas de um filho agradecido. Sofia permaneceu na escuridão, com o escaravelho de madeira agora frio em sua mão, sabendo que tinha sido testemunha de algo que desafiava a tudo o que ela era e que a transformaria para sempre no que ela deveria ser. A guardiã de uma verdade que só pode ser sentida, nunca escrita em um paper. A resolução do conflito não veio com uma manchete de jornal ou uma grande conferência científica, mas em um silêncio denso e transformador. A manhã que se seguiu ao clímax foi marcada por uma paz etérea. Elias acordou criança novamente. O peso milenar em seus ombros havia se dissipado. A memória do êxodo, da marcha e da promessa quebrada de Moshe diluíra-se em vagas lembranças, exceto pela proteção teimosa de seu escaravelho de madeira, agora guardado em uma pequena caixa de joias, tratado como um objeto de carinho, não de trauma. A mudança mais profunda e duradoura ocorreu em Sofia Dias. A jornalista implacável, a fortaleza de ceticismo havia sido transformada. Ela continuou exercendo sua profissão, mas sua escrita ganhou uma nova camada de profundidade e empatia. Ela aceitou a coexistência do que é visto e do que é sentido, do que a ciência pode medir e do que a alma pode testemunhar. Seu artigo final sobre o assunto, que ela publicou não como uma reportagem investigativa, mas como uma crônica pessoal sob pseudônimo, não era sobre reencarnação, mas sobre a jornada emocional de uma mãe que aprendeu a duvidar de sua própria dúvida. O texto, sutil e elegante, era validado pela confirmação arqueológica detalhada do Dr. Efraim Goldstein, o especialista que deu verossimilhança à dor e pela transformação de sua própria fé. O antagonista, Dr. Ricardo, o cético inabalável, foi silenciado não por palavras, mas pela evidência irrefutável de terceiros. Sofia enviou a ele o laudo do Dr. Goldstein, o renomado arqueólogo que confirmava a precisão do mapa desenhado pelo filho. Ricardo, o homem que vivia de números e fatos, passou a semana seguinte em um silêncio pensativo e mudo diante da evidência que desafiava seu mundo lógico. Seu ceticismo não foi destruído, mas foi transformado em uma dúvida respeitosa. Ele não podia explicar, e isso era, para ele, o maior dos milagres, a admissão de um limite. O fechamento emocional para Elias foi a liberdade. Ele encontrou a paz de ter cumprido a promessa de testemunho. Ao confessar seu erro ancestral à mãe, ele liberou o peso de uma culpa milenar. A descrição íntima da cena final era de uma leveza restaurada. Sofia o observava na sala, agora um lar mais leve, onde a janela para o Cristo Redentor não era mais uma metáfora de fé inalcançável, mas uma vista serena. Elias brincava. Ele não desenhava mais o mapa do deserto, mas construía com blocos de montar uma escadaria até o céu, sorrindo para o pequeno objeto de madeira. Ele havia se libertado da sombra de Levi e abraçado a luz de Elias. O que ele viu no passado foi apenas o espelho para a fé que sua mãe precisava encontrar no presente. O guardião da pedra da memória cumpriu seu juramento.
Ele não trouxe a pedra material para Sofia, mas a certeza silenciosa de que o deserto da dúvida pode ser atravessado, mas apenas pelas almas que carregam a certeza do amor eterno. Elias não se lembra de Moshe, mas o amor de sua mãe, que o acolheu em sua história impossível. É a única prova que ele precisa de que o milagre está na aceitação e não na compreensão. O silêncio final da narrativa é o mais profundo de todos. E nas noites silenciosas que se seguiram, Sofia por vezes escutava em seu próprio peito o eco fraco e distante de passos na areia. Era apenas o vento, ou seria o som de incontáveis almas que, como a de seu filho, ainda buscam cumprir a promessa de retornar para acender a chama da fé? A morte é apenas a viagem de volta para casa, mas o amor sempre encontra um caminho de volta para buscar quem ainda está perdido na travessia,